Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Espero que vocês gostem e entendam. E vamos à aula. Então, números decimais. O que caracteriza números decimais é a vírgula. Por exemplo, um número 1, 2, 3, 4,567 ou 1234,567. Como é que a gente pode identificar que esse número aqui é um número decimal? Pela vírgula. Tá? Então, a vírgula é o que caracteriza esse número como sendo um número decimal. Então, quando você vê um número que tem vírgula, aquele número ali é um número decimal. Então, um número possui uma única vírgula. Não tem como eu botar uma vírgula aqui e colocar outra aqui, por exemplo. Tá? Só vai ter uma vírgula. Essa vírgula é o que separa a parte que a gente chama de inteira da parte que a gente chama de decimal. Então, o que é a parte inteira? É o que vem à esquerda da vírgula. Então, a vírgula está aqui. Tudo que tiver à esquerda dela é o que a gente chama de parte inteira. E a parte decimal é tudo que está à direita da vírgula. À direita. Então, a parte inteira aqui é 1234. E a parte decimal, 567. Então, na parte inteira, a gente tem a ordem que a gente chama de ordem comum. Então, esse algarismo é a primeira ordem, esse é a segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, e conforme for tendo aqui, a gente vai contando o número de ordens dele. Já na parte decimal, a gente vai ler décimo primeiro, centésimo segundo, milésimo terceiro e assim por diante. Vai existir infinito, tá? Na parte inteira, a cada 3 ordens, a gente tem uma classe. Então, a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, uma classe. Aí, de novo, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, outra classe e assim por diante. Então, vai ser primeira, segunda, terceira, quarta ordem, aí vem quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem e assim por diante. Cada 3 ordens, uma classe. A classe, primeira classe, é a classe das unidades simples. Primeira, segunda e terceira ordem formam a classe das unidades simples. Aí depois vem a quarta, quinta e a sexta ordem, as unidades de milhar. E aí depois vem sétima, oitava e nona, unidades de milhão e assim por diante, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, unidades simples, dezenas simples, centenas simples, tá? Aí depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, a cada 3 ordens forma uma classe e cada classe vai ter unidade, dezena e centena. Voltando para a parte decimal, aqui nós temos o primeiro algarismo aqui é o algarismo dos décimos, depois o algarismo dos centésimos, depois o algarismo dos milésimos. Então, isso aqui, olha, a gente lê décimos, tá? Aqui centésimos e aqui milésimos. Então, no número decimal, se a gente tiver assim, ó, 2,5, isso é a mesma coisa que 2,50. E é a mesma coisa que 2,500, que é a mesma coisa que 2,5 mil, e assim por diante. O que quer dizer isso? Quer dizer que após o último valor que não é zero, depois da vírgula, eu posso colocar infinitos zeros ou nenhum que dá no mesmo. O número não se altera, tá? Então, tanto faz eu colocar esse zero, ou 2 zeros, ou 3 zeros, como não colocar, tá? O número não se altera. Então, eu posso ler esse número aqui ó, como sendo 2,5, posso lê-lo como sendo 2,50, 2,500, 2,5 mil e assim por diante. Então, a quantidade de zeros, depois do último valor que não é zero, após a vírgula, não importa. O número não vai alterar em nada. Por exemplo, então, esse zero aqui ó, conta. Tá? Esse aqui eu não posso tirar. Mas se for aqui, ó, depois do último valor, que não é zero, aí sim eu posso colocar um ou infinitos que não alterem nada. Então isso aqui é a mesma coisa que eu ter assim, ó. E é a mesma coisa que eu ter assim, ó. E assim por diante. Tá? Então, a partir disso aqui, o que a gente pode concluir a partir disso aqui? Que um número inteiro pode vir com vírgula.
Só que após a vírgula, os únicos algarismos que podem ter, se ele for inteiro, são 0. Por exemplo, 2. Eu posso escrever 2 como sendo 2,0. Como o 0 após a vírgula, sendo o último valor, não altera o valor, então 2 é a mesma coisa que 2,0. Que é a mesma coisa que 2,00, que é a mesma coisa que 2,000 e assim por diante. Tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que um número inteiro pode ter uma vírgula. Só que não é interessante colocar a vírgula, por quê? Porque o que vem depois da vírgula é só zero. Então, tanto faz eu colocar 1000 zeros ou nenhum, que não altere nada o valor. Então, por isso que a gente não coloca vírgula no número inteiro. Tá bom? E como é que a gente compara números decimais? A gente vai usar os símbolos de igual, maior ou menor. Lembrando que o número que estiver do lado aberto é maior do que o número que estiver do lado fechado nesse símbolo aqui. É a mesma coisa nesse, ó. O que estiver desse lado que está aberto, ó, é maior, o que estiver do lado fechado é menor. Então, os dois símbolos servem para a mesma coisa. Só que como geralmente a gente lê o número daqui para cá, ó, da esquerda para a direita, a gente lê da esquerda para a direita, então a gente lê primeiro assim: esse maior do que esse menor do que esse, tá? Então, exemplo, comparar esses dois números. 11,2 é maior, menor ou igual que 9,58. Então, se fosse sem a vírgula, aqui seria 112, aqui seria 958. Esse seria maior, né? Se fosse sem a vírgula. Mas como é com a vírgula, a gente começa comparando pela parte inteira. Então, aqui a parte inteira, que é o que vem à esquerda da vírgula, ó, a parte inteira é o que vem à esquerda da vírgula. Aqui a parte inteira é 11 e aqui a parte inteira é 9. Então, a gente começa comparando por eles. Então, comparando a parte inteira, o que tiver a parte maior vai ser o número maior. Então, aqui, ó, 11 é maior do que 9. Então, 11,2 vai ser maior do que 9,58. E aí a gente não precisa olhar para nenhum outro valor. A gente não precisa olhar para a parte decimal. Como a parte inteira aqui já é maior, então esse número já é maior. Não importa o que tiver depois na parte decimal. Então, 11,2 é maior que 9,58. Esse, como vocês podem ver, as partes inteiras aqui são iguais. Então, aqui é 5, aqui também é 5. Então, eu vou olhar para a parte decimal, começando nessa ordem. Ó. Primeiro eu olho os décimos, depois eu olho os centésimos, depois eu olho os milésimos e assim por diante. Então, aqui, ó, com as partes inteiras aqui são iguais, eu vou olhar para os décimos. Então, como 7 é maior que 3, então significa que 5,72 é maior que 5,36. Então, da mesma forma, então aqui a parte inteira é a mesma. Vou olhar para os décimos. Também são iguais, ó, 4 e aqui também é 4. Aí eu vou olhar para os centésimos. Aqui é 1 e aqui é 9. Então 9 é maior do que 1. Então significa que esse número aqui é maior do que esse. Então aqui 8,416 é menor que 8,49. Não importa quantos algarismos tem aqui, eu posso ter infinitos, mas eu comparando um por um, quando eu encontrar um maior, então aquele número já vai ser maior. Certo? Então aqui, as partes inteiras são iguais. Então vou olhar para os décimos. Os décimos são iguais. Vou olhar para os centésimos. Aqui, quando não é dado, eu posso colocar 0. Então seria 0 e 0 aqui, ó. Então, são iguais também. Então, quer dizer que 73,5 é igual a 73,50, que é o que a gente viu aqui, né? Pode colocar infinitos zeros após o último valor que não é zero, que o número não se altera. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e entendido. E até a próxima.